Tá vendo esse carinha aqui? Sim, esse bigodudo com cara de quem brigou com o próprio reflexo. Agora imagina se ele tivesse sido aceito na escola de arte. Vai que, ao invés de conquistar metade da Europa com tanques e discursos histéricos, ele tivesse virado professor de aquarela, dando aula para velhinhas num ateliê em Viena. Pois é, estamos falando do famigerado Adolf Não Sei Desenhar Gente, Hitler. Vamos começar com uma ideia maluca, mas só um pouquinho. E se o século XX tivesse sido pintado com pincéis e não com sangue? E se a maior guerra da história moderna tivesse sido substituída por uma exposição de arte medíocre chamada Paisagens Tristes da Baviera? Tudo porque, em 1907, uma maldita carta de rejeição da Academia de Belas Artes de Viena resolveu dizer: não, obrigado. Pausa dramática. E se ela tivesse dito sim? Em 1907, lá estava ele, um jovem austríaco franzino, cara de poucos amigos, andando pelas ruas de Viena com um portfólio de desenhos duvidosos e o sonho de ser o novo Michelangelo, ou pelo menos o primo feio dele. Hitler queria ser artista, queria pintar prédios, sonhava com simetria. Se tivesse Instagram na época, ele só postaria foto de fachada neoclássica com filtro sépia. Mas aí vem o plot twist da história real. Ele foi chutado da escola. 2 vezes. Os avaliadores disseram que ele não sabia desenhar pessoas. O que, justiça seja feita, era verdade. Resultado: em vez de pintar quadros, ele passou a pintar o set. Em vez de ter uma vida cercada de tinta e tela, mergulhou num caldeirão de frustração, ressentimento e teorias da conspiração nível Telegram. Mas e se? Só e se a galera da academia tivesse olhado aquele portfólio e dito: pô, ele não é lá essas coisas, mas vai que dá um bom ilustrador de planta baixa. E se ele tivesse recebido uma cartinha dizendo: parabéns, Adolf, você foi aceito? Meu amigo, o mundo mudaria mais que roteiro de novela mexicana. Ao invés de virar um andarilho mal-humorado por pensões baratas em Viena, ele estaria lá, mergulhado na teoria das cores, estudando perspectiva, ouvindo críticas construtivas do professor Hans sobre sua fixação doentia por simetria. Talvez até risse de piadas de colegas judeus sobre arte expressionista. Quem sabe não acabava num triângulo amoroso com 2 artistas boêmios e escrevia cartas dramáticas com cheiro de tinta-óleo. Sem a frustração da rejeição, Hitler não vai para Munique. Não se alista na Primeira Guerra, não vira o tiozão ressentido das trincheiras, não leva um tiro no bigode e, o mais importante, não descobre sua vocação para gritar com multidões em praças lotadas. A Alemanha perde o Hitler, mas ganha um artista medíocre, o que, vamos combinar, é um upgrade considerável. E mais, sem Hitler, o partido nazista provavelmente vira só mais um grupo de marmanjos reclamando do preço do pão em reuniões no porão. O putsch da cervejaria talvez nem aconteça, e se acontecer, vira só um encontro frustrado que termina em karaokê e briga de bar. Agora respira fundo e pensa comigo. Sem Hitler, não tem Terceiro Reich, não tem Goebbels com um microfone. Himmler talvez vire apenas um contador neurótico com fobia de arquivos desorganizados. Goering segue na Força Aérea, mas aposentado cedo porque tem pressão alta. E, acima de tudo, não tem Holocausto. Não tem 6 milhões de vidas apagadas. Não tem câmaras de gás. E os nomes esquecidos poderiam hoje ser autores, cientistas, poetas, músicos. A humanidade teria ganhado mais Einsteins, não mais traumas. E a Segunda Guerra? Pode até rolar, mas na versão reduzida. Talvez um conflito regional, talvez uma treta econômica entre países mal-humorados. Mas não com aquele tom épico de destruição global. O pacto Ribbentrop-Molotov? Esquece. Pearl Harbor, Roosevelt talvez morresse sem nunca ter ouvido falar. Churchill, só mais um parlamentar com voz rouca dando discurso sobre o preço do chá. E a Guerra Fria? Sem o fogo do nazismo para acender a fogueira ideológica, talvez a gente tivesse tido só um resfriado diplomático. E olha só, sem nazismo, a corrida espacial seria menos intensa. Sem Von Braun,
que, vale lembrar, era basicamente um cientista louco importado da SS, talvez o homem só pisasse na Lua nos anos 80 e ainda tropeçasse. Agora vamos voltar para a arte. O que aconteceria com o Adolf? Bom, sejamos honestos, o cara não ia virar o novo Van Gogh. No máximo, seria o tipo de artista que faz exposições que só os parentes vão. Talvez um crítico de arte ranzinza que odeia tudo que não seja gótico alemão. Talvez um professor de desenho técnico em alguma escola chata, mas inofensivo. Um mala, mas não um genocida, e já seria uma baita vitória para o mundo. E o mais curioso, ao ser aceito na escola, ele teria uma coisa que nunca teve. Gente por perto, amigos, professores, talvez uma namorada, talvez até filhos. Quem sabe não virava o típico pai careta que briga com o filho porque quer ser dançarino moderno. Parece piegas, né? Mas às vezes a história muda por causa de uma decisão idiota. Um rabisco a mais. Ok, vamos dar uma chance para esse garoto com cara de quem engoliu um limão. E pronto, a história muda. Hitler poderia ter dedicado a vida a pintar o mundo e não a destruí-lo. No fim das contas, tudo porque um professor resolveu não cagar regra naquele dia. E aí, o que acha? Teríamos um mundo melhor com o Hitler pintor frustrado e pacato? Ou era melhor deixar tudo como foi só para garantir que nunca mais ninguém com trauma artístico vire ditador? Comenta aí, só não vale desenhar o comentário.